Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero falar de uma coisa que há uns dias eu tenho sentido de uma maneira muito forte em mim. A alegria de viver. Talvez a gente, no nosso dia a dia, com tantos problemas que são colocados e que nós classificamos como sendo problemas, talvez, em razão disso, nós não tenhamos outro olhar para a vida que não seja um olhar pessimista, ainda mais com tudo que se apresenta, com tantas coisas tristes, com tantas guerras, com tantas dissensões, com tantos problemas que gritam aos nossos olhos e que falam tão alto. É realmente complicado, de repente, você transformar ou querer transformar a sua vida nessa alegria que eu digo, a alegria de viver. Mas eu diria a você que se você não tiver essa alegria de viver, você não conseguirá sequer chegar aonde você pretende, onde você acha que você pode chegar. Nós somos muito donos de nós, de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós pensamos. Nós somos uma usina maravilhosa que faz com que esse ser que fala que agora, como você, que é outro ser que ouve, se é que você está ouvindo isto, seja um universo totalmente, mas totalmente independente, totalmente dono das suas vontades. E eu digo isso por quê? Porque eu me dei conta, na verdade eu já tinha me dado conta disso, mas eu quis processar essa forma de pensar com relação àquilo que a gente deseja. A gente sempre deseja estar bem, a gente deseja estar feliz, a gente deseja chegar a algum lugar, mas por vezes é difícil, por vezes nós não conseguimos, por vezes nós olhamos para os horizontes que nos são mostrados e não gostamos deles. E eles nos parecem tão distantes, porque as coisas estão complicadas. Mas se eu disser a você que nós temos esse poder, o poder de olhar para essas coisas e transformá-las em algo que realmente vale a pena. Não olhar para o problema como um problema insolúvel, um problema que nunca poderá ser resolvido ou que irá me custar muito tempo e neurônios para que eu possa fazê-lo, mas sim olhar para esse problema como algo que realmente eu possa trabalhar com ele. Trabalhar a ponto de deixá-lo num canto enquanto eu não tiver meios de solucioná-lo. Talvez, quem sabe, se a gente começar a pensar que nós temos a chave para poder mudar os nossos caminhares a hora que nós quisermos. Da mesma maneira que Deus nos deu o livre-arbítrio, e nós podemos dizer não, sim, ou porque deste lado, se eu quero este, por que eu não posso? Pegar aquele problema que tanto me faz perder o sono e deixá-lo num canto e dizer: hoje não, hoje eu não te quero, nunca te quis, mas hoje não vamos conversar. E você olhar somente as coisas boas, somente as coisas que realmente valem a pena. Me chama a atenção, no nosso mundo de hoje, que quase tudo que chama a atenção, infelizmente, da maioria das pessoas, são as notícias negativas. Os jornais estão colmados de notícias ruins e eles estão assim porque estas são as notícias que vendem, que dão o famoso ibope, que fazem com que as pessoas se debrucem e estejam mais atentas àquilo que passa ou àquilo que é colocado para ler, porque existe alguma desgraça. A gente poderia pensar que essa desgraça, muitas vezes, nós nos
nós nos comprazemos com ela, porque é como dizendo assim, eu tenho minha desgraça pessoal, mas aquela é pior que a minha. Ou seja, eu não estou tão ruim. Eles estão pior do que eu. Poderia ser uma resposta. Mas eu diria que, mais do que tudo, talvez seja o próprio habitat que a gente tem, onde a gente está tão acostumado a essas coisas negativas que elas fazem parte, de uma maneira muito importante, de tudo aquilo que eu acabo processando em mim. E lógico que esse processamento dessas coisas negativas será também bem negativo. E você não vai conseguir ir adiante enquanto você estiver olhando para as coisas com esse olhar em que busca tudo aquilo que você sabidamente conhece como sendo ruim. É necessário que você tome uma atitude. É necessário que, se não aparece a alegria do outro perto de você, que você fomente essa alegria que existe em ti, para que essa alegria possa ser tão grande, tão forte, que você possa contagiar aqueles outros que estão perto de você, buscando, por que não dizer isso, a mesma alegria que eles sabem existir, mas não conseguem ver, não conseguem sentir. Que a gente possa olhar para os problemas como se fossem caixas que eu tenho o poder de abri-las e fechá-las, para que eu não as abra na hora em que eu tiver que parar, fazer uma pausa, que eu não for obrigado a conviver com eles, para que eu possa olhar e dizer, vamos trabalhar da maneira mais sensata. Porque se você olhar teus problemas, quase todos eles são problemas que você os gerou. Inadvertidamente, é claro, você não vai gerar um problema para ti porque você quer gerar um problema, mas você gerou e eles estão lá, gritando, gritando na tua frente por alguma coisa que talvez eu não tenha feito a contento ou porque eu tenha excedido na dose que eu tinha colocado em alguma coisa. Mas quando a gente começa a entender que da mesma maneira que eu excedi, da mesma maneira que eu fiz a mais, eu também posso começar a cuidar para que isso não seja tão importante daqui para frente. Se nós começarmos a pensar assim, nós vamos descobrir essa tal alegria de viver que existe em nós, porque ela existe, para que a gente possa transformá-la em algo melhor, para que a gente possa olhar os outros, estes outros que nos cercam, que estão comigo, e que nós possamos saber que eles talvez não consigam me entender, porque eles ainda não tiveram a oportunidade de descobrir essa mesma alegria que se habita em mim, habita em todos nós. Porque Deus nos dá tudo. Nós é que não nos damos conta que somos beneficiários de tantas coisas e permitimos que tantas coisas nos sejam colocadas de maneira para nós, ao nosso olhar, de maneira tão prejudicial ao nosso espírito e, consequentemente, ao nosso corpo físico. Afinal, uma coisa está totalmente ligada à outra. Que você possa usar esse dia de hoje para entender que problemas sempre estarão perto de você, porque a vida é um emaranhado de passos, alguns muito curtos, outros muito longos, mas passos em que as pedras e os percalços estão lá e que a gente possa transformá-los, por que não dizer isso, em algo melhor, em algo que eu possa trabalhar com eles. É a mesma coisa que você olhar uma construção que você tenta fazer e você se dá conta, ou você diz a você mesmo que você não vai conseguir. Mas quando você se permite começar pelo primeiro tijolo, para depois colocar o segundo, certamente, depois de algum tempo, você chegará no 1000º tijolo, que será aquele que irá combinar com a construção pronta. Pense, Deus nos deu uma vida aqui, agora, entre tantas que a gente já teve, segundo meu parecer, meu ponto de vista do que eu acredito, para que eu possa aprender, continuar aprendendo a ser melhor do que eu fui. Por isso que os desafios chegam, muitos, para que eu possa
entendê-los, trabalhá-los e fazer com que eles sejam simplesmente desafios. Não sejam algo tão terrível a ponto de eu não conseguir conviver e muito menos me render diante deles. Que Deus te dê um bom dia e que você não esqueça que você é dono, muito, muito dono do teu destino. Graças a Deus.